A gente vai falar um pouquinho sobre a importância das funções heurísticas, né? Eu falei no início da aula, quando eu estava falando sobre a busca pela melhor escolha, que a heurística, a função heurística, é uma forma de você embutir conhecimento no problema, né? A gente, no caso aqui, está utilizando para o mapa, a gente utilizou a distância em linha reta como sendo a informação de qual é o nó mais promissor, né? Então, essa é uma forma de embutir conhecimento, utilizando a distância em linha reta. Então, a função heurística, ela é importante porque é a forma, a gente está tendo a família de algoritmos de busca com informação. Então, essa informação, ela é materializada através da função heurística. Então, por exemplo, para o quebra-cabeça de 8 peças, que é um dos mais antigos problemas de busca heurística, a busca exaustiva examinaria 3 elevado a 22 estados. Aqui seria 3, é porque, em média, a função sucessora para o quebra-cabeça de 8 peças vai devolver 3 estados. Então, aplicando a função sucessora na média do quebra-cabeça de 8 peças, nós temos 3 estados. Então, a ramificação da nossa árvore é 3. E elevado a 22, se a gente tentasse uma profundidade de 22, daria essa quantidade de estados aqui. Observe que é bastante estado, na casa de bilhões, se você fizer aí, tá? Então, a ideia para evitar essa busca, a busca cega, né, que tem um espaço de estado muito grande e às vezes é inviável computacionalmente, a solução é você utilizar informações. E aí você vai usar a informação através das funções heurísticas, tá? Mas como escolher uma função heurística? Veja, assim como eu falei sobre diversos tópicos, isso vai depender de cada problema, certo? Então, a distância em linha reta seria uma heurística interessante para o problema de roteamento em mapas. Já para o problema do quebra-cabeça de 8 peças, a distância em linha reta não faz sentido, certo? Então, a ideia, a estratégia que a gente tem que adotar é que a heurística H, ou seja, essa função H, ela deve ser admissível. Mas o que é uma função admissível, tá? Para dizer que uma função heurística H é admissível se todo nó N, se para todo nó N, H de N é menor ou igual a H asterisco de N, onde H asterisco de N é o custo verdadeiro, certo? Então, por exemplo, quando a gente está dizendo, utilizando para o problema de roteamento, que a função heurística é a distância em linha reta, imagine o seguinte, se a gente traçar a distância em linha reta de Petrolina para Salgueiro, por exemplo, ele vai dar um valor que vai ser sempre menor do que a distância real, se você for dirigindo. Então, ela corresponde a isso aqui. A função H de N, que é a função heurística, ela sempre, por definição, vai ser menor ou igual ao custo real. Então, quando a gente for criar, dependendo de cada problema, uma função heurística, ela tem que ser admissível. O conceito de uma função ser admissível é que o custo dela é sempre menor ou igual ao custo real, certo? Então, uma heurística admissível nunca, em hipótese nenhuma, vai superestimar o custo para alcançar o objetivo. Então, ela nunca vai dar que a distância real de Petrolina para Salgueiro vai ser maior do que a distância em linha reta, certo? Então, você tem que sempre que... desculpa, deixa eu formular de novo a frase. A distância, o H de N, ele tem que sempre ser menor do que a distância real. Então, se a gente tem uma distância em linha reta de Petrolina para Salgueiro, ela obrigatoriamente tem que ser sempre menor do que a distância real, e nunca superestimar, certo? Então, se
H de N é admissível, ou seja, sempre é menor, a busca em árvore utilizando o A estrela, ela vai ser ótima. Lembra que uma busca ela é ótima quando ela sempre retorna à solução que tem o menor custo, certo? Então, se H é admissível, ou seja, se o custo de H é sempre menor do que o custo real, se nós utilizarmos H na busca em árvore utilizando A estrela, ela vai ser sempre ótima, tá? Então, existem algumas estratégias, embora não seja uma solução, digamos assim, definitiva de como você construir uma heurística, existem algumas estratégias, que é utilizar o problema relaxado, ou seja, relaxar o problema para você construir a devida função heurística. Então, o que é um problema relaxado? A versão simplificada do problema original, certo? Então, o que é essa simplificação? Geralmente, a gente faz essas simplificações a partir das ações. Então, a gente vai dizer que as ações para a heurística, para a construção da heurística, elas vão ser menos restritivas, tá? Então, o custo de uma solução ótima para o problema relaxado é uma solução admissível para o problema original, certo? Então, a gente está sempre o quê? Simplificando. A gente vai diminuir a complexidade das ações que nós podemos tomar. Vamos ver um exemplo concreto aqui de um problema relaxado na construção de heurísticas, tá? Então, utilizando o quebra-cabeça de 8 peças, a ação original, né? A gente só pode mover um número de uma posição A para a posição B, se A é adjacente a B e se B é o quadrado vazio. Lembra? A gente não pode pular o quadrado vazio, mover sem o quadrado adjacente ser vazio no quebra-cabeça de 8 peças. No entanto, a gente, para criar heurísticas admissíveis, a gente vai utilizar uma versão relaxada daquele problema. Existem duas heurísticas muito famosas utilizadas pelo quebra-cabeça de 8 peças, tá? Que é o número pode mover-se de A para B, independente de existir o quadrado vazio, adjacente, certo? Observe que, para o problema original, isso não é possível. Mas a gente está criando para medir o quanto é interessante uma determinada solução ou quanto é promissora uma determinada solução, que seria o H de 1, que é, se eu puder mover qualquer quadrado, independente dele ser adjacente ou não, eu vou chamar essa métrica de H1, certo? Uma outra métrica que a gente pode utilizar para a versão relaxada eu posso mover um número de A para B se A é adjacente a B, mas sem a restrição dele ser vazio. Então, desde que ele seja adjacente, eu posso mover. Então, é uma outra versão de relaxamento, certo? É um pouco mais restritiva, mas é mais relaxada do que a primeira. Então, vamos lá aqui. A gente tem uns nomes para a versão H1, que é chamado de número de blocos mal posicionados. Para essa métrica aqui, eu posso mover de forma que eu quiser os quadrados. Na 2, eu posso mover desde que eles sejam adjacentes. Então, eu fiz uma abstração do problema, uma simplificação sobre a regra de que eu só posso mover para o quadrado vazio. Então, na literatura, H1 é chamado de número de blocos mal posicionados e H2 é chamado de distância de Manhattan. Então, eu pergunto a vocês, tá? Imagine que nós temos aqui um determinado estado, que é esse aqui, e aqui é o nosso estado objetivo. Se nós utilizarmos a métrica de H1, tá? Qual seria o valor da heurística para o estado inicial? Pessoal? Seria 9? Você está contando o espaço vazio? O espaço vazio não entra. É 8. 8. Isso, perfeito. Então, se você pudesse mover
ele, independente de ser adjacente, independente do quadrado vazio, qual seria a quantidade de blocos errados aqui? 8. Então, H1 é igual a 8. Já para a distância de Manhattan, qual seria o valor aqui? Eu não entendi essa parte da distância de Manhattan. A distância de Manhattan, um número pode mover-se de A para B, se A é adjacente a B, independente dele ser vazio, certo? Então, por exemplo, o 1, certo? Para eu botar ele na posição correta, eu teria quantos passos que dá? 1, 2 e 3, certo? Para o 2, quantos passos eu teria que dar? 2. Então, aqui você vai somando de forma acumulativa. Então, vai ser 3 mais 1, aí o 3. Quantos passos eu tenho que dar? 1, 2. Então, você vai somando aqui, ó. 3, 1, 2, 2, até que você coloque todos eles nessa ordem. Então, a regra aqui para a distância de Manhattan é só que ele só pode se mover de forma adjacente, tá? Então, quantos passos de forma adjacente eu tenho que dar para colocar cada um dos blocos na sua posição correta, certo? Independente do quadrado vazio, certo? Então, ele tem uma regra que é menos restritiva, porque não tem um quadrado vazio, mas ela é mais restritiva do que o número de blocos mal posicionados, porque o número de blocos posicionados ele pode mover desde que ele, independente dele ser adjacente ou não. Entendeu agora, Pedro? Sim. Certo? Então, nós temos aqui como um H2 igual a 18, certo? Então, observe que nós criamos duas heurísticas, duas funções heurísticas, tá? Que é o número de blocos mal posicionados e a distância de Manhattan, certo? Então, não existe uma fórmula única para você construir heurísticas, mas você vai, a partir de uma versão relaxada do seu problema, você vai mensurar qual é a qualidade daquele estado, certo? Então, se eu tenho H1 e H2 aqui, duas heurísticas diferentes, qual delas eu deveria usar para ordenar a minha borda, certo? Então, de acordo com a literatura, a gente deve sempre utilizar uma função que seja dominante. Então, se H2, que é a distância de Manhattan, vai ser sempre maior ou igual a H1, que é o número de blocos posicionados, e se ambas são admissíveis, ou seja, a solução é sempre ter um custo menor do que o custo real, a gente vai dizer que H2 domina H1. Então, H2 é melhor utilizada para implementação da busca, certo? Então, é sempre melhor usar uma função heurística com valores mais altos, né? Desde que ela seja admissível, certo? Então, essa é uma estratégia que a gente tem utilizado na literatura para poder construir as funções heurísticas. Você vai criar uma versão relaxada mais simples daquele problema, como? Geralmente, para o problema que a gente está modelando, você tem as ações, e as ações elas são mais rígidas. Então, para você poder mensurar o quanto uma solução é interessante, ou o quanto ela é promissora, você vai criar uma versão relaxada dela, simplificando as ações, e aí você vai atribuir um valor para o quanto promissora. Lembrando que isso vai utilizar essa informação para você poder ordenar a borda, certo? Lembrando que a busca pela melhor escolha, ela tem como objetivo dar a informação de quão promissor é um nó através da função f de n. Para a busca gulosa, o f de n vai ser igual ao h de n, que é a função heurística. A busca a estrela, você vai ter o f de n igual ao g de n, que é o custo do passo, mais o h de n, que é a função heurística, certo? Então,